Fala, pessoal. Ei, João, tudo bem? Já vou adicionar aqui, tá? Fala, pessoal, Idocimel, tá bom, pessoal? Deixa eu chamar o João aqui, a gente vai começar. Um pouquinho barulhento. Acho que aqui tá bom, né? Ei, João. João, Fala, Kenji. Boa tarde. tá escutando bem? Tudo jóia? Tá me escutando? Tô escutando. Tá ouvindo aí? Como é que tá o Vou som? abrir. Tá ótimo. Porque eu vou abrir o outro celular aqui pra Beleza. ver como é que tá? Vou colocar o É fone que eu que eu acho consigo que controlar vai a gente aqui. melhorar. Aí eu vou controlando aqui como é que o pessoal tá recebendo a gente, tá? Valeu. Tá bem legal. Tranquilo aí? Tá ouvindo bem? Tá. Tá tranquilo. Eu tô aqui da academia e a avenida aqui às vezes é um pouco barulhenta, aí eu fiquei com medo de dar muito ruído. Não, tá de boa. Tá Então tá puxando bom. bem o som. Tá puxando bem. Como é que você tá? Bem demais e por aí? Como é que tá o corona por aí? Tá indo, tá? As coisas estão indo. Aí você já viu, sou igual você, né? Ah, Vou caçando confusão pra fazer. Ficar parado não dá. pois é, não pode, né? Esse negócio de ficar parado é o pior dos caminhos. Posso fazer essa aula pela manhã? Posso fazer essa aula pela manhã e a sua manhã. O Doce Mel agora, na verdade, é uma discussão, um bate-papo, né? Técnico. A gente tem a aula prática 9 e 19. Agora é uma discussão, né? Um bate-papo com o professor João Martins, o Mário Guzelino e tudo pra te ver. Você tá poderoso. Opa! Aí sim, hein? Aí sim, hein? Agora o trem ficou responsa. Agora apertou pro seu lado. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu falar com você. Lembro Obrigado muito. por você aceitar. Ô, valeu, que Mauro, isso. obrigado por você estar aí. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que foi legal você ter aceitado. É uma responsa que você fala com muita gente. Mas, ao mesmo tempo, é legal o pessoal conhecer seu trabalho, né? Que é um trabalho diferenciado. Muito obrigado. Algumas coisas, quando eu abaixar aqui, você já sabe, eu vou estar escrevendo. Eu vou estar Ok. te vendo aqui. Tá? Eu Então, preparei Eu vou virar aqui a câmera para você ver que eu preparei aqui também na academia, ó, um quadrinho que a gente vai utilizar ele para falar algumas coisas, ó. massa. Sacou? Eu vou virar de novo. Tá. Então já tem uma imagem aqui, ó. ali. É porque eu tô observando, tá? Porque por aqui. Mas Beleza, pura. Tô te escutando, porque eu preciso anotar, porque eu tô anotando todas as palestras que o pessoal tá dando, as discussões. Bacana. Porque tem muita coisa legal que tá saindo e não quero perder nenhuma informação. Bom, bora, pessoal, beleza? Olha só. O professor João Martins de Varginha, tá? Eu conheci ele já há um pouquinho de tempo, já acompanhava o trabalho dele e eu vi que ele trabalhava numa linha bem parecida com a linha do Supercore trabalha. Eu fiz questão de aproximar dele e também trazer ele para perto para ele entender como é que a gente trabalha, eu entender o trabalho dele e a gente ver como é que conectava. Né? Então, a ideia é bem essa. Vocês vão perceber que ele é um cara bem prático, né? Nesse sentido do movimento, é um cara que entende bastante sobre movimentação global e a gente vai estar discutindo sobre isso. O tema da nossa discussão é sobre postura, Padrão, né? padrão postural e dor. Isso, padrão postural e dor. Vamos falar bastante sobre esse tema. Tá? Então, agradecer o João, e ele vai se apresentar aí, e a gente vai começar. Fala, Hugo. Manda ver. Beleza, muito obrigado. Bom, assim como o Kenji falou, eu trabalho aqui na cidade do Sul de Minas, sou formado aqui pela faculdade do Centro Universitário do Sul de Minas, tenho especialização em movimento tridimensional, treinamento funcional, liberação miofascial, postura corporal também. Hoje trabalho especificamente com o público de emagrecimento e condicionamento, mas em especial com aquelas pessoas que não gostam de praticar exercícios e de certa forma precisam também para melhorar os problemas de dores, principalmente em relação aos problemas de coluna. E o Kenji me fez esse convite para estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho a respeito desse tema. Preparei aí alguns tópicos e gostaria muito que vocês interagissem também, colocassem as suas dúvidas aí para que a gente pudesse ampliar da melhor maneira possível esse conhecimento e esse conteúdo.
A se julgar que as pessoas que estão entrando aqui estão interessadas nesse tema, é justamente através disso que a gente vai aí tentar fazer uma live mais adequada para vocês aí da melhor maneira possível. Porém, venho trazer também alguns conhecimentos, algumas informações de senso comum que é muito importante a gente quebrar nesse momento, para que a gente possa compreender um pouquinho mais o que é a postura, quais são as influências da postura para a nossa vida, o que a gente tem que entender, que muitas vezes é grandes mentiras que são contadas e que também interferem na nossa vida como profissional e na vida das pessoas também, tá? E no mais é isso, a gente vai fazer de forma informal, da maneira que a gente vier fazendo aí, e espero que vocês gostem inicialmente, tá? Agora, contando um pouquinho da minha trajetória como profissional, eu venho do mundo dos esportes radicais. Hoje eu tenho mais contato com essa área de metodologia de trabalho, por conta de anos aí também convivendo com pessoas que se lesionaram. Eu também tive algumas lesões ao longo desse processo e tive uma proximidade muito grande do mundo da reabilitação. E aí, ao longo do tempo, vim me desenvolvendo, passando por várias academias, aprimorando o meu trabalho também, para hoje trabalhar especificamente com a questão de postura e com a questão das dores também, que é uma coisa que eu vejo que os profissionais de educação física, eles devem trabalhar e precisam entender alguns temas de forma mais profunda, para que a gente possa, de certa forma também, não ficar a Deus dará quando pega um cliente com dor e ele precisa do nosso trabalho com o movimento. Eu vejo que a maior dificuldade que existe hoje no mundo da educação física, os profissionais de educação física, é justamente trabalhar com esse público e também acabam aí passando muito perrengue por perder clientes por coisas bobas e que simplesmente podem resolver assim na nossa vida profissional e no dia a dia, tá? Então, no mais é isso, e vamos começar essa parada aí. Eu já separei aí, como eu tinha mostrado para o Kenji, um quadrinho aqui na frente que eu vou estar trazendo alguns conteúdos, e é isso. E, sei lá, vamos lá, Kenji, vamos botar para quebrar esse negócio aí. É isso mesmo. Na verdade, a história é um bate-papo. Nós vamos falar um pouquinho sobre postura, dores, desconfortos, restrições, né? E o mais legal, eu falei com o João, o tema mesmo fala sobre isso, algumas dicas que ele pode até dar para o dia a dia das pessoas, né? Muitas Exatamente. pessoas não podem até ter um atendimento específico, né? Então é legal umas dicasinhas. Primeira coisa, João, o que para você é postura, o que para você é dor, como é que você trabalha isso, né? O que você chama de postura? Explica pra gente. Vamos lá. O negócio é o seguinte, eu vou virar pro quadro já vou direto pro desenho que eu deixei. Isso que eu ia responder aqui já. Pode perguntar, gente, à vontade. Pode ir, manda ver. Já virei aqui pro quadro. Eu vou tirar o foninho aqui, só para não dar... Pode ficar sem fone que dá para ouvir, viu, João? Ok, beleza. Vamos lá. Bom, eu deixei um desenho aqui já preparado para vocês, no intuito da gente entender um pouquinho o que é a questão da postura. Se a gente for pegar nas definições científicas do que é a postura, e que foi um dos temas, inclusive, de trabalho de conclusão de curso do meu período na época, na verdade, quando eu formei, eu fiz um trabalho voltado a isso, a gente percebe que a gente não tem definição, um consenso comum real do que realmente é a postura. Mas uma coisa a gente pode definir, que a postura nada mais é do que a forma com que o corpo se posiciona, mas não em relação ao algo específico, mas sim em relação aos movimentos que você está fazendo, a necessidade desses movimentos para aquela situação. Então, por exemplo, a gente define a postura como a forma que o corpo se posiciona, mas de acordo com a necessidade e de acordo com a atividade que você está fazendo. Porém, a gente entende que a postura ela também se adequa, ela é dinâmica, ela não é algo fixo. Então, a gente também não pode definir, de certa forma, o que é uma postura boa, mas definir, sim, o que é um alinhamento postural, tá? E a gente entende, por exemplo, um atleta como eu, no caso, que fiquei anos e anos em cima de uma bicicleta, desde a minha fase de juventude até o processo de desenvolver o meu corpo e chegar na minha idade, beirando os 30 anos de idade, você percebe que a postura ela foi se transformando de acordo com a atividade. Então a gente analisa sempre a questão do alinhamento. O que é uma boa postura? É quando ela tem alinhamento de acordo com a atividade que você mais faz. E ainda assim ela é dinâmica o suficiente para mudar ao longo do tempo. Então eu trouxe esses desenhos aqui que mostram um pouquinho o que é o padrão postural. A gente tem aí por consenso que uma boa postura, mesmo a gente não podendo definir isso, que a melhor postura seria aquela que traz mais alinhamento, ou seja, mais equilíbrio para o nosso corpo. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente não fala só daquilo que a gente está vendo.
mas sim de equilíbrio da movimentação também. A postura pode ser definida como se fosse uma grande empresa. É como se em vários setores dessa empresa, vamos eleger 5 setores, a gente tivesse cada setor trabalhando de acordo com a sua especificidade, mas ao mesmo tempo em equilíbrio. A postura não pode ser comparada a algo que você tem 4 setores que não trabalham e um que trabalha em excesso. Tá? Então, comparando um pouquinho a postura com isso, a gente traz aí uma informação que postura é alinhamento, postura é equilíbrio. Tá? E aí a gente analisa esses equilíbrios. E é justamente a partir desse desenho que eu começo a falar um pouquinho a respeito de postura. Então, quando a gente analisa aqui uma postura mais equilibrada, seria uma postura que ela é mais verticalizada, ou seja, que ela apresenta mais alinhamento entre todas as estruturas. Então, a gente analisa sempre pelo contexto chamado de neutralidade. Tá? É por isso que a gente fala que a postura neutra seria uma postura mais equilibrada. E aí, quando a gente analisa essa postura neutra, a gente percebe que o corpo ele tende a ser mais verticalizado, tá? Ele apresenta aí posicionamentos que não fogem nem para frente nem para trás demais e apresentam também as curvaturas fisiológicas das nossas estruturas ósseas. Então é muito importante a gente entender isso. Porém, os padrões posturais mudam de acordo com as atividades. E é válido lembrar, que é uma coisa que a gente vai reforçar aqui também, que postura muda de acordo com o movimento que você faz. Exercício físico é também trabalhar a postura. Então, a gente tem variações nessa postura. Uma postura, por exemplo, que tem excesso de curvaturas, seria uma postura desfuncional, que apresenta em maiores ângulos da coluna, por exemplo. Olha só, aqui a gente tem uma coluna que apresenta as curvaturas fisiológicas, aqui a gente já tem uma acentuação dessas curvaturas, o que, consequentemente, também mexe no equilíbrio do quadril, nesse balanço do quadril, e mexe no equilíbrio das estruturas inferiores também. E a gente tem posturas que somem essas curvaturas, elas são mais retificadas, se a gente pudesse dizer dessa forma. Então elas apresentam aí uma retificação muito grande da coluna, a coluna que tem que ter uma curvatura, que ela existe justamente por conta dos amortecimentos naturais que o nosso corpo tem que fazer perante a gravidade, ela vai apresentar aí retificações muito grandes. Então a postura é algo dinâmico, inerente àquilo que você faz, e ela também pode apresentar diferenças. E aí a gente entra um pouquinho também na questão da dor, mas que eu vou falar já já, tá? Depois eu vou até apagar isso aqui e vou voltar aqui para frente. A hora que você for lá para o quadro, Sim. Só vê se você consegue, a hora que você for para o quadro, levantar um pouco mais a câmera e aproximar mais de você. Tá, deixa eu... Quando você for para o quadro, levanta um pouco mais beleza. A câmera. Assim? E aproxime a câmera mais perto de você. Ah, tá, beleza, mais perto. Que aí você não precisa de... Isso. Tá. Vê se vai ficar legal aí. Vê se é isso. Vai lá, fala alguma coisa pra gente. Muito melhor. Ok, obrigado. Massa. Obrigado pelo feedback. Não, é sempre... Porque a gente vai pra frente da câmera aqui, eu acabei sumindo. Essa é a nossa estratégia que a gente vai montando aí. Porque, como você às vezes vira de lado, então a fala vai pra lá e a gente não escuta um pouquinho. Ok, show de bola. Beleza? Vocês conseguiram entender tudo aí, tranquilo? Mas deu pra entender. Beleza, deu pra entender? Então tá bom. Eu vou tentar focar mais na câmera aqui também. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta aqui já. O Samuel está perguntando o seguinte, se você, quando vai fazer as correções posturais, se você faz só o trabalho físico em relação a alongamento e força, né? Ou se você também faz um trabalho na questão mental, emocional. Olha, eu vou te falar que assim, desde o primeiro momento em que eu tenho contato com o meu possível cliente ou com o meu aluno, o trabalho ele começa pelo mental. Massa. Quando a gente fala não só de postura, mas também de dor, a gente vê que existe vários processos de raciocínio lógico, processos emocionais, psicocognitivos. Hoje a gente tem um termo que é muito utilizado, chamado de biopsicossocial, que está envolvido nesse processo. Eu li um artigo recentemente que confirma assim, grandes formas de atuação através do processo de correção, que fala que o processo educativo, a explicação do que você vai fazer com a pessoa, ela tende a aumentar e muito a eficiência de uma correção de dor. Não só de dor, mas também de postura. A pessoa está consciente do que ela vai passar e o que ela pode sentir, independente se a gente leva um pouco de dor para ela nesse processo também de recuperação, porque o exercício promove dor, é a chave principal do negócio. Então a gente vê que não é só você entrar na academia, analisar
especificamente um probleminha de postura e falar que um exercício vai melhorar. Não é assim que funciona. A gente tem que pegar todo um aspecto global e aí nesse sentido emocional, nesse sentido psicológico, a gente trabalha assim. Agora, o exercício é essencial. Não adianta a gente ficar só trabalhando mental se a gente não botar o corpo para movimentar. A gente não vai ter mudança fisiológica. Massa. O Douglas é aqui de BH. Na verdade, João, que bom que você falou isso. Para muitos professores, o modelo biopsicossocial ainda é muito novo, né? Sim. E as pessoas estão muito focadas a gente teve essa formação, né? Do foco Sim. muito no físico e esqueceu o foco psicossocial. Então, acaba que hoje, para trabalhar isso, as pessoas têm que ter um pouco mais de sensibilidade, né, João? Apurada, né? E também conhecimento técnico, né? De uma neurolinguística bem trabalhada, né? Você saber atingir aquele ponto específico de motivacional de cada aluno, igual você falou. Isso é muito importante. Então, para quem está fazendo esse tipo de pergunta, é necessário que a gente tenha, além dos conhecimentos técnicos aprendidos na faculdade, alguns bons conhecimentos de comunicação, né? Entender o que é empatia, entender o que é simpatia, entender o que é antipatia. Então, o entendimento de empatia é muito importante, né, João? De fato. Tá aí uma das coisas que eu incluo na minha grade de trabalho, que é como você entender e ter empatia pelo cliente. Esse entendimento e essa comunicação. Tem um termo muito legal também chamado de comunicação não violenta, que eu utilizo bastante no intuito de tentar esclarecer o máximo possível que o cliente está passando para entender o processo e levar para ele a melhor maneira de se trazer o resultado. Por que a gente faz isso? Justamente porque o que a gente tem... Eu estou conversando com você aqui agora, Kendi. Okay. Mas o que você tem de mim é uma interpretação. E muitas vezes essa interpretação ela é feita de forma errada. Então essa troca de informação que eu passo nesse momento para o que você recebe é chamado de corpo comunicativo. Esse corpo comunicativo ele pode ser analisado de qualquer forma. Então muitas vezes acontecem muitos conflitos que fazem o personal perder o cliente justamente nesse processo de comunicação. E às vezes o cara tem um potencial danado de poder ajudar e tirar a dor da pessoa. Por isso que tem que ter essa base de comunicação, entendimento, processo educativo, senão também não chamaria profissional de educação física, né? Com a certeza. Parte comunicativa faz parte do nosso sistema. Não existe uma coisa interessante, inclusive, não existe comunicação senão também pela postura, né? A gente analisa Com muito certeza. uma postura, um padrão mental, uma pessoa tímida, uma pessoa estourada, uma pessoa que é sem ação, ela apresenta um padrão corporal também. A gente não consegue associar, porque não existe estudo tão profundo a esse ponto ainda. Existe só muito informações no mundo holístico a respeito disso. Mas é fato, cara, não tem jeito. Você pega uma pessoa que está feliz, como é que ela se posiciona? Como é que ela se movimenta? E como é que uma pessoa triste se movimenta? Normalmente ela se joga, ela nem se movimenta, ela quer ficar parada. Então, isso é muito importante, essa fase é muito importante. Olha só, você quer ir respondendo as pessoas? Vamos lá, deixa eu ver aqui, eu vi que passou bastante eu vou falar pergunta. com vocês, eles estão interagindo bem com você. A Docimel está falando o seguinte. Se eu deixar alguma pergunta para trás, me relembre aí, ó. Tô vendo uma aqui. Não, fica tranquilo que eu vou anotar. João, eu vou anotando e vou te falando. Fica tranquilo. Preocupe em raciocinar, senão vai muita coisa para você. Olha só, ela está perguntando o seguinte, quando ela corre, ela sente dor. E ela substitui a corrida pelo pular corda. E ela está sentindo bem menos dor pulando corda. Mas ela falou o seguinte... Como não sentir dor se tudo é impacto? Como não sentir dor se tudo é impacto? Pergunta boa. Apesar que quando ela corre, ela tem dor, quando ela pula a corda, ela não tem dor. E ela quer fazer algum aeróbio específico. Eu vou botar o foninho, só para não perder o áudio falhado, e com o foninho eu não vou me perder. Entendeu? Repete. Nossa, agora tá muito melhor. Quando ela corre, ela tem dor no joelho. Uhum. Ela pegou e trocou a corrida por pular corda. Por pular corda. Isso. E pulando corda, ela não sente dor. Beleza, resolveu. Mas ela está intrigada porque ela quer perguntar no sentido seguinte. Como não sentir dor se tudo é impacto? Se tudo é impacto. Corda quanto a corrida? É uma boa pergunta. Eu responderia da seguinte forma, iniciando. Ainda bem que existe um impacto. Porque se não fosse pelo impacto, pela força gravitacional e por essa dinamicidade do corpo, muitas estruturas do nosso corpo nem seriam formadas. O problema em si não é um impacto, mas vamos julgar a respeito do que foi dito, que é a corrida versus a corda. Como não ter dor se tudo é impacto, certo?
O padrão da corrida é um padrão mais dinâmico e muitas vezes o que pode estar acontecendo na corrida é que a qualidade do movimento para a corrida está gerando algum tipo de disfunção postural ou algum tipo de disfunção do movimento que pode estar ocasionando o estresse das estruturas e gerando a dor. Quando a gente fala da corda, a gente perde um pouco dessa dinâmica. Por quê? Porque a gente reduz a dinâmica do equilíbrio, a dinâmica dos movimentos dos membros e a gente reduz o movimento. Então, por consequência disso, a gente tem mais estabilidade nesse movimento. E, obviamente, também um pouco mais de coordenação. Uma coisa é você correr na esteira, outra coisa é você correr na rua. Uma coisa é você bater uma corda no tatame, outra coisa é você bater no chão, direto, tá? Então, como não ter dor se tudo é impacto? É a gente aprendendo a reestruturar o seu movimento e a modificar o padrão postural. A gente não pode assumir e falar que a postura está te gerando a dor. Mas pode ser que exista alguma falha nesse processo da corrida que pode estar gerando alguma sobrecarga e te trazendo dor. É muito superficial falar isso. Eu sempre bato na tecla de avaliar. Porque eu avaliando como você corre, a maneira que você está se movimentando, e aí a importância do personal trainer estar ali sempre com você, é que a gente vai achar a chave do que pode estar te gerando essa dor. E lembra, a percepção, a dor na verdade, ela é uma percepção sensorial. Uma das coisas que eu ia falar ali no quadrinho também. E já puxando esse gaiato para colocar esse conhecimento para vocês, o que pode já responder algumas perguntas. A dor, ela nada mais é do que uma percepção pelo nosso cérebro. Lá no sistema nervoso central, a gente tem a produção da dor. Mas a gente tem várias vias de produção para essa dor. Então, a gente tem as vias nociceptivas, que são as vias dos receptores. Eles recebem as informações, ele passa um sinal para o seu cérebro e promove a dor no intuito de você rapidamente ver se não tem nada de errado. Mas a gente tem vias neurais também, que a gente chamaria de vias neuropáticas, que a dor pode ser produzida pelo sistema nervoso e pelos nervos. E aí a gente tem esses limiares de dor. Pessoas que vão sentir mais dor, pessoas que vão sentir menos dor. E olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Um atleta, vocês acham que ele tem uma percepção de dor maior ou menor em relação do que as outras pessoas que não faz exercício ou que não se movimenta? Respondem aí para mim, por gentileza. O que vocês acham que um atleta ele sente mais dor ou ele sente menos dor do que as outras pessoas? O que vocês pensam a respeito disso? Porque é muito importante a gente entender. A pergunta chegou agora. Chegou agora? Beleza. Tem um gap de tempo. Tem bastante gap. Aí, vou responder agora isso. Olha lá, já responderam menos dor ali, ó. Será? O que é interessante se pensar é que a gente tem que pensar na naturalidade do corpo. Se esse corpo está respeitando tudo que ele precisa para ter saúde, como é que se deve acontecer essa produção de dor também? Será que ela pode ser alterada? Então a gente fala de vias que apresentam dores por sinais. Eu tomei uma topada no corpo, uma porrada. Eu recebi um sinal nessa região por receptores e aí foi para minha cabeça. E eu posso ter um nervo ali que está descontrolado e que pode estar gerando também uma dor em excesso, que talvez nem exista, tá? E aí entra muito na chave das dores crônicas também, tá? Obviamente que é mais conteúdo a respeito disso, mas essa é a base para que vocês possam entender lá. Ó. Mais gente falando mais dor, menos dor, por ter um limiar maior de resistência, acredito que menos, igual, mais dor, beleza. O segredo, gente, é vocês pensar o seguinte, o atleta, ele tem uma exposição, o atleta ou a pessoa que pratica exercício, ela tem uma exposição maior à dor. Porque ela pratica os exercícios, ela vai sentir o estresse do exercício e a consequência disso é que o corpo ele tende a equilibrar esse limiar de dor. Então uma pessoa sedentária, muitas vezes ela vai ter muito mais dor porque o limiar dela de sensibilidade é muito alto. Qualquer coisinha para essa pessoa é muita dor. Agora para o atleta que trabalha já com um contato maior através da produção do exercício, da dor, de processos inflamatórios, para se recuperar e ter o fortalecimento corporal, esse atleta ele já tem uma exposição maior à dor, o que ajuda na regulação. Então, certos momentos e certas coisas para o corpo, ele já nem considera como viável mais de produzir a dor. Um atleta, ele tende, então, a ser mais resistente à dor e sentir menos dor do que uma pessoa que é sedentária. Isso mostra pra gente que a dor ela é uma experiência sensorial. Cada pessoa vai sentir uma dor. Então, até isso é importante a gente analisar. A respeito da pergunta que foi feita, até esse sentido de análise a gente tem que fazer. Então não dá pra gente falar especificamente
Como melhorar a dor se tudo é impacto? Primeiramente, fazendo avaliação, entendendo o seu padrão de movimento, entendendo a sua exposição e a quantidade de tempo que você faz exercício, entendendo também se você não tem tensão na musculatura, o que pode, consequentemente, trazer mais restrição de movimento. E aí a gente entraria com técnicas de liberação miofascial, que o Kenji sabe muito bem o que é isso. Entraria com técnicas de movimentação para trazer mais organização nos seus receptores. Não sei se você lembra, Kenji, mas tem uma informação que vem lá do Congresso Internacional de Fáscia, que a gente foi lá em São Paulo, e que fala que quanto mais movimento você fizer, mais existe organização entre os seus receptores. E a tendência é que você também ajude a trabalhar todas essas questões de dores crônicas no seu corpo, certo? Espero que eu tenha respondido essa primeira pergunta. Não vou ficar estendendo demais, não, senão a gente vai ficar aqui 10 lives direto sem parar de falar. Você tem mais 3 perguntas para responder. O Lini então vamos, falou segunda. Fica tranquilo que eu anoto tudo e vou te falando, tá? A minha função aqui é essa. E a sua função é você ficar atento. Bora lá. O Lini que perguntou o seguinte: ele tem o pescoço e a cabeça bastante protusa, sabe? E pelos trabalhos que você desenvolve no seu estúdio, aí, com a sua técnica, em quanto tempo você acha que ele voltaria a uma posição do padrão menos mais ideal? Menos sintomático. Menos sintomático. No sentido de dor, uma postura mais alinhada. A gente já consegue ver resultados legais, principalmente a questão de analgesia, caso tenha alguma dor envolvida, nos primeiros 15 dias. Esse já é um padrão assim que eu coloco como fixação. Se dali para 15 dias não mudar nenhuma linha, tem alguma coisa sendo feita errado. Porque se entendendo o processo fisiológico de um trabalho de exercício, liberação miofascial, um trabalho de postura para tentar reequilibrar isso, a gente percebe que a mudança fisiológica ela leva mais tempo. Mas em relação à questão da dor, uns 15 dias. Agora, um trabalho eficiente de postura, eu colocaria de um início de 1 mês a 6. Isso depende de várias coisas. Depende da capacidade de resposta fisiológica da pessoa, da capacidade de assimilação cérebro-corpo, tá? Ou seja, exercitar, aprender o movimento, reconhecer o que está acontecendo no seu dia a dia, que pode estar fazendo essa cabeça ir para frente. Porque não adianta vir para a academia exercitar, se chega lá na frente do computador no escritório e fica lá jogado. Ou seja, esse reconhecimento cérebro-corpo, ele tem que acontecer. Você tem que aprender também a corrigir sua postura durante os principais hábitos do seu dia a dia. Porque senão você vai se transformando ao longo do tempo naquilo que você mais faz. Então, falar sobre um padrão é um pouco relativo, porque cada pessoa vai ter um tipo de resposta, principalmente por questões de idade, capacidades cognitivas, aspectos mentais envolvidos também, porque muitas vezes a pessoa tem um problema no pescoço de postura, mas está atrelado com os estresses do trabalho. Então, aprender a organizar isso tudo é o que vai dar a chave. Mas eu falaria que questões de dores 15 dias, dependendo do caso, e de 1 a 6 meses para a gente ter mudança real. Falar assim, realmente minha postura mudou, eu sou uma pessoa diferente. A Nilva Mar, ela perguntou para você o seguinte: entre a avaliação estática e a avaliação dinâmica, em qual das duas que você foca mais quando você vai fazer um trabalho de correção postural? Qual das duas que eu foco mais? Eu colocaria que eu não foco nem em uma e nem na outra. Algumas pessoas têm a necessidade de analisar mais posturas estáticas, outras mais na dinâmica. Eu vou dizer assim para você que as mais importantes são as estáticas, porque a gente passa hoje em dia mais tempo parado do que se movimentando. Então, o foco e a atenção na correção estática, ela vai ensinar muito para o cara poder utilizar fora também, para a mulher utilizar fora também, para todo mundo utilizar fora. A gente tem que analisar como é que é a nossa sociedade, como é que a gente trabalha também. Agora, nesse sentido de se pensar entre estática e dinâmica, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande, principalmente científica, de qual que é a melhor. Na verdade, não existe melhor, a gente tem que ter as duas. E tem que saber quando ponderar e qual trabalhar mais com a pessoa que você está trabalhando. Eu gosto de falar muito entre a ponte para o paraíso. Essa ponte para o paraíso é aquela que você olha de um lado, você vê uma água calma, e quando você olha do outro, você vê uma cachoeira. Mas você se mantém em cima dessa ponte, porque você não pode nem a calmaria e nem pular dessa cachoeira. Então é sempre manter o equilíbrio entre esses conceitos que vai te trazer o entendimento de quando realmente trabalhar uma ou outra, essa necessidade. Aí a gente analisa a vida da pessoa. O cara passa muito tempo parado na frente do escritório. O cara é atleta, ele se movimenta, ele treina 3 vezes por dia. Então a gente tem que aprender a dar esse foco de acordo com a necessidade de cada um também. Obviamente que você vai pegar uma pessoa que em pé parece que tem uma postura perfeita.
alinhada, não tem dor, não tem nada. Mas que ela sai para andar, que ela vai para a postura estática, dinâmica, ela anda igual um boneco de posto desengonçado. Então, todas essas minúcias, elas vão fazer diferença na hora de definir qual é a mais importante. A Docimel perguntou de novo o seguinte: você acha que com o aparecimento do celular, as posturas pioraram bastante? Vamos lá. Esse é um grande dilema, não só da área da profissão de educação física, mas também do mundo da fisioterapia, do mundo dos terapeutas do movimento, né? Lembrando que a gente tem no Brasil bastante categorização das profissões, o que em muitos países a gente não entende se o cara é personal ou se o cara é fisioterapeuta. Nesse sentido, eu digo sim, a gente tem uma mudança de comportamento, tá? Quando a gente fala de celular hoje, a gente vê que a gente tem seres humanos com um raciocínio lógico mais rápido, seres humanos que entendem muito rápido uma informação que antigamente, lá atrás, precisava... Eu vi um estudo assim que representa isso. A pessoa antigamente precisava de uma estrofe de mais ou menos 5 a 6 linhas para entender um conceito. O que hoje uma criança ou uma pessoa mais nova precisa de algumas linhas ou apenas uma linha para entender aquele conceito. Isso mostra que o nosso corpo ao longo do tempo vem se desenvolvendo. E quando a gente fala desse desenvolvimento corporal ao longo do tempo, a gente fala de comportamento. E o celular hoje em dia, né, uma evolução tecnológica como essa, ela está mudando o comportamento do ser humano a todo momento. Eu vejo muito por mim também, que trabalho um pouco mais com essa rede social, estou aí direto, dando a cara a tapa, falando aqui no Instagram, do jeito que vocês vão ver que eu falo aqui. Isso mudou muito o meu comportamento de uns anos para cá. Então o celular pode piorar? Não, porque não é o celular que vai abaixar a sua cabeça, mas o seu comportamento que vai fazer com que o seu corpo reaja de outra forma. Na verdade, a forma com que a gente se comporta pode sim ser alterada e por esses hábitos e novos hábitos, a gente pode acabar piorando um pouquinho essa situação. O que eu vejo é que cada vez menos as pessoas acham que precisam se movimentar. Cada vez mais existem pessoas que não consideram o exercício como algo essencial da vida. E a gente não pode excluir de forma alguma essa circunstância. Falando de movimento, então, uma outra pessoa perguntou para você aqui o seguinte: o movimento cura? Ela falou que leu muita coisa. Ela é uma aluna, tá? Não é profissional da área. Ela falou que leu muita coisa, que o movimento pode curar até dor de cabeça, melhorar o desconforto da TPM e tudo. Aí ela perguntou se para você também tem essa linha de pensamento. Sim. Ela não é profissional da área, tá? Sim, o movimento cura sim. Eu vou te dar 2 informações importantes. A primeira, o mundo da fisioterapia já fala que a ferramenta mais eficiente para o tratamento da dor crônica é o movimento físico, o exercício físico. A ferramenta mais eficiente em relação a custo-benefício, tá? Você pode inventar remédio, seja o que for. O mais eficiente, o mais simples é o exercício e nada supera isso ainda, ok? E a segunda formação importante que comprova isso é que hoje está se estudando pelo mundo da análise das fáscias, pelo mundo do movimento, que o movimento ele também é uma forma de se expressar a genética, ou seja, o movimento muda as expressões gênicas. Você consegue mudar um padrão genético através do movimento. Quando a gente fala de um processo de cura, especificamente de genes ali e propensões e resultados com cura, analgesia, sanar algum tipo de problema que acontece pelo movimento. Então, não só o comportamento, o padrão, personalidade, hábitos podem mudar, mas o próprio movimento. Você pode ser um monge, ficar em casa sem falar nada, fazer nada, se conectar com nada. Se você se exercitar, você está mudando a sua genética e você vai passar isso à frente. Então, sim, o movimento cura. As perguntas tá muito boa. Queria ser você. Olha só. Que legal. Vamos lá, tô embalando. É a primeira live que as pessoas estão interagindo muito, viu? Perguntando. Que ótimo. É muito legal. Que bom, fico feliz. Isso é muito legal, senão que eles se interessaram pelo seu trabalho. De todas que eu fiz, é que mais pessoas perguntando. Olha só. E olha que eu fiz um monte, hein? Vambora. Chora o rei. O Douglas perguntou o seguinte: uma pessoa que tem valgismo e condropatia, né? Ele perguntou se você acha que o dia a dia, a atividade laboral, a atividade, né, diária dele pode potencializar esse padrão de valgismo e condropatia? Muito. Se não for o principal potencializador. A gente tem um efeito aí bem interessante.
Muitas pessoas pensam assim, eu trabalho carregando peso, então eu não preciso exercitar. Mas existe uma grande diferença entre atividade física e exercício físico. Uma coisa é você ter atividades físicas ao longo de toda a sua vida. Outra coisa é você ter um padrão de exercícios físicos na sua vida. A diferença entre elas é a consequência que elas geram. Eu vou quantificar uma coisa assim um pouco, para vocês terem uma noção. Para cada 20 horas de atividade física, você tem, na mesma igualdade, 30 minutos de exercício físico. Então, a consequência que 30 minutos de exercício físico direcionado pode gerar para a sua vida é um potencial muito maior do que as 20 horas que você passa carregando peso achando que isso é exercício. Então, a ordem programada de exercícios direcionados de acordo com a sua necessidade, ela vai potencializar muito o resultado de se melhorar um problema de valgismo e condropatia do que as atividades diárias. Ou seja, a atividade diária, ela também faz o efeito oposto. Ao mesmo tempo que você não se exercita e fica só fazendo os padrões do dia a dia, suas atividades corriqueiras, você tem uma tendência a desequilibrar totalmente o seu corpo, porque ela não é programada, ela não é direcionada, ela é simplesmente feita, a Deus dará. E isso pode potencializar e muito. Agora, para a gente entender o que está acontecendo e está te gerando esse padrão, a gente tem que fazer análises. Tem que entender se não tem algum tipo de desvio também que já é genético, alguma coisa que já veio de propensão de outras pessoas, algumas limitações. Qual é o seu potencial para a gente poder melhorar essa condição? E essa condição melhora sim, mas muitas vezes não pelos exercícios convencionais. A gente tem que trabalhar umas coisas diferentes aí para poder melhorar essas condições. Olha só essa pergunta, você vai adorar essa pergunta. A Adria Kazui, pelo sobrenome japonesa, ela escreveu o seguinte: você acha que a arcada dentária influencia na coluna ou vice-versa? A arcada dentária influenciando na coluna? Sim, um dos primeiros artigos que eu li na minha vida sobre postura, posturologia, movimento, foi sobre pessoas que têm isso aqui, essa diferença aqui da linha do maxilar em relação à postura. O que acontece? O desenvolvimento da estrutura óssea, da arcada dentária, também está ligada a muitas inervações e a muitos padrões posturais, não só no sentido da própria arcada, mas também no sentido emocional da coisa. Pessoas que são tímidas e que têm reclusão desse tipo de articulação, posições de cabeça por conta de, por exemplo, tex-neck, que seria aí a posição do pescoço do trabalho, que influenciam diretamente nas tensões dessa região e que, por consequência, também trazem desequilíbrios para as bases occipitais do crânio. Quando a gente fala em análise de coluna, a gente fala de uma comunicação que sai do alto da cabeça até lá no nosso final, nosso quadril. Isso é chamado de terapias crânio-caudais. Então, quando a gente tem essas interferências aqui, desses estresses que a gente gera no maxilar, a gente interfere, muitas vezes, essa base do crânio que vai dar um sinal de comando para o restante dos movimentos de todas as vértebras. Isso é muito inerente ao mundo da fisioterapia. Então, sim, a arcada dentária ela vai influenciar sim e existem várias formas de a gente corrigir isso. Uma delas seria processos cirúrgicos, inclusive, que são bem agressivos, mas muitas vezes necessários. Em algum momento, na sua atuação diária, no seu dia a dia até hoje, do trabalho, agora com o seu estúdio, né? Mas antes, alguém com uma disfunção temporomandibular, uma DTM, e muita dor, estou criando para você agora um padrão, tá? Sim. Uma DTM gigante, uma protusão maxilar, muita dor nas costas. Qual foi a primeira ação que você teve quando isso aconteceu ou se não aconteceu? Tá, vamos lá. Eu tenho um padrão aqui de pessoas que têm muita enxaqueca e problemas de DTM também. Tá? Esse seria um padrão que eu mais peguei aí nesse momento. Agora é o seguinte, quando a gente fala de um problema relacionado a essa articulação e que também tem junto um problema de coluna, a primeira coisa que eu faço, eu acho que é a mais simples e que todo mundo pode fazer, você profissional, você que está em casa, qualquer um, é perguntar para essa pessoa como é que está a vida dela. É a primeira coisa. Você percebe que existe um padrão de estresse muito grande relacionado com esses dois conjuntos de problemas. Agora, quando a gente fala de uma atuação mais técnica, é a gente relacionar aí as condições de plano alimentar, se essa pessoa dorme e descansa também, tá? Existe uma relação muito grande de bruxismo, problemas com essa relação com pessoas que não dormem. E a gente tem aí também as técnicas de liberação miofascial, técnicas de análise postural, para saber como é que está o posicionamento da cabeça. Muitas vezes a gente ensinar a pessoa a melhorar um padrão de postura, que ela fique em pé, por exemplo, a gente já está trazendo um benefício. Eu vou deixar aqui já uma dica prática para vocês.
e que eu vou ensinar nesse momento, que tem muito a ver com esse assunto, principalmente aqui, ó, em relação à posição da cabeça, tá? Eu vou tirar o foninho, eu tenho que sair aqui, aí vocês vão me falando aí como é que tá o áudio, tá? Mas a dica que eu deixaria para vocês, inicial, quando a gente fala desse problema, é analisar todos os aspectos. Trabalhar a liberação miofascial e a postura. Uma dica importante para melhorar essas condições, principalmente quem tem a cabeça protrusa relacionada a esse problema aqui, seria a conscientização postural. A gente entender que não é só largar o corpo no espaço, tá? Então seria isso aqui, ó. Quando vocês estiverem de pé, estão me vendo legal aí, né? Eu acho que cortou minha cabeça. Pera aí, deixa eu levantar a câmera. Pode levantar um pouquinho. Beleza, agora vai melhorar. Quando a gente fala da posição de pé, nós temos uma tendência muito grande a projetar o nosso corpo para frente, por conta das cadeiras, dos carros, das atividades, muitas vezes de academia, que são feitas em cadeiras também. Então, quando você estiver nessa posição, evite de ficar cego nessa posição, tá? Presta atenção no seu corpo. Primeira coisa, alinha os pés aí embaixo. Deixa esse pé pelo menos na linha do quadril. E a segunda dica importante é você aprender a distribuir esse peso de forma correta. Ou seja, como a gente tem o padrão de ficar indo para frente, a gente tende a ficar muito assim, ou o quadril para frente, ou a cabeça projetada. O segredo é jogar esse peso um pouquinho mais para o calcanhar. Já vai ser uma pequena correção que vai ajudar muito nesse programa de produção de cabeça, tá? Em vez de ficar jogado, arredou seus pés e o peso para trás. Certo? Então aplica isso no dia a dia, ensina para o seu cliente, porque só de você começar, de certa forma, a se conscientizar, você também, através do movimento, está se repadronizando, está também gerando processo de cura para o seu corpo. Certo? Você quer ali voltar no quadrinho e explicar o que você ia explicar? Não, no quadrinho, tá tranquilo por enquanto. Eu acho que o pessoal está fazendo as perguntas justamente que eu ia falar os temas. Ah, tá, beleza. Agora eu entendi a pergunta. Ó, eu vou botar aqui. Então, aquilo ali que eu falei é justamente isso. É a gente entender aqui que a gente tem que buscar o máximo possível uma verticalização, para que a gente diminua essa compressão do corpo, a gente diminua essa alteração da estrutura por pequenos hábitos que a gente muitas vezes não percebe. Se a gente tem um corpo mais alinhado, a gente tem a tendência a ter também um corpo sem dores, livre de problemas. E eu acho que isso se aplica não só na questão de postura, mas se aplica em toda a perspectiva de vida. O alinhamento, o equilíbrio, ele tende a trazer para você mais saúde, mais sucesso, mais desenvolvimento. Tudo que a gente pode aplicar no corpo em relação ao equilíbrio, a gente aplica também nas outras perspectivas. E aí a gente tem um padrão mais alinhado, os padrões disfuncionais, que têm curvaturas mais em excesso, e padrões, muitas vezes, que perdem, inclusive, as curvaturas de rigidez muito grande. Essa pequena correção de você trazer o seu corpo para trás e alinhar um pouquinho mais é o que vai trazer os benefícios, tá? Vou voltar. Beleza, mano. Tem mais pergunta aí? Por enquanto, não. Me fala aqui, me dá mais dicas do dia a dia que as pessoas podem fazer no dia a dia, na casa, no carro, no trabalho. Certo, vamos lá. Vamos começar pela posição. Sintomas de dor. Sim, vamos lá. Primeira coisa importante, eu acho que não existe senão a dica master dessa parada, que é você se exercitar. Então, nesse período, por exemplo, de coronavírus, aproveita para poder começar a entender o que é praticar exercícios, porque o movimento ele vai trazer a maioria das melhorias que a gente precisa. Agora, uma coisa importante, por exemplo, que é a posição sentada, a gente pode também trazer consciência e trazer um pouquinho mais de luz e informação para essa posição. Vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer no sentido de ficar sentados. O que eu posso fazer na posição sentada para melhorar a minha eficiência dessa atividade física, tá? Vou mostrar aqui na cadeira, inclusive, que eu estou sentado. Bom, eu estou aqui, ó. Apareceu, beleza. Quando a gente fala da posição sentada, muitas vezes a gente fala também de encurtamentos musculares. Por quê? A posição natural do nosso corpo é em pé. A partir do momento que a gente senta, a gente está flexionando e estendendo várias partes do nosso corpo. Esse padrão de fechamento, eu vou tentar reproduzir em pé. Se eu estivesse em pé, esse padrão de fechamento seria isso, ó. Tá vendo? É como se eu estivesse sentado. Isso aqui, ao longo do tempo, para você que não se exercita, vai transformar o seu corpo. Lembra que tanto o exercício quanto a atividade física tem um potencial de resposta fisiológica.
Se você não se exercita e passa muito tempo sentado, você pode acabar mudando a sua postura. O problema é que ao longo de anos, quando você volta a ficar de pé, é como se você estivesse sentado na posição de pé. Ah, mas eu preciso me exercitar. E aí, quando você volta a se exercitar, esse padrão que foi adquirido na cadeira, ele está presente na posição de pé. Aí é que aparecem as dores, os problemas, uma porção de coisa, tá? E aí, quando você estiver sentado, nunca se esqueça que você não pode simplesmente deixar esse quadril muito para frente, tá? É o que a maioria das pessoas fazem, meio que deita na cadeira em vez de sentar. Joga o teu quadril mais para trás, o máximo que você conseguir na cadeira, para você posicionar as estruturas dos isquios de forma equilibrada, tentando imitar o máximo possível a posição de pé, porém sentado. E aí uma dica legal é você não deixar o seu corpo tão relaxado. A coisa mais básica a ser feita é você pegar o seu umbigo, que muitas vezes está solto, e levar ele para dentro. Quando você leva ele um pouquinho para dentro, você começa a gerar conexões musculares na região do transverso abdominal, que vai trazer um pouquinho mais de equilíbrio, certo? Então, levou esse quadril para trás, para tentar verticalizar o corpo, a parte do tronco, e levar um pouquinho o umbigo para dentro. Lembra? É uma coisa que quando você for fazendo, você vai trazer aí uma repadronização. Essa repadronização, ela vai tornar essa atividade consciente mais fácil ao longo do tempo. A gente não pode ficar bitolado, tentando melhorar a postura. Ah, porque eu estou com a postura errada, porque isso é hipervigilância. E a hipervigilância no contexto da dor, ela tende a piorar os seus problemas, tá? Então não vamos gerar pânico a respeito dos problemas de postura, como por exemplo da posição sentada. Vamos aí tentar fazer o básico, que é o que a gente precisa fazer. O arroz com feijão, quadril para trás e o umbigo um pouquinho para dentro. E aí vocês já vão começar a sentir diferença. Depois peço para o pessoal que está aqui, inclusive, mandar uma mensagem no direct para nós, se estiver já aplicando isso, se já estiver sentindo resultado também. Doeu mais, doeu menos, para a gente poder ajudar vocês também que estão tendo algum tipo de problema nesse sentido laboral da coisa, tá? Me fala uma outra dica aí pro pessoal que está em casa. Outra dica pro pessoal que está em casa? Algum movimento que você acha que seria um movimento assim, que ele é geral e ele é um movimento interessante para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Movimento? Ó, uma coisa legal que eu vejo que as pessoas acabam, consequentemente, fazendo muito em casa é ficar muito deitado, né? Não tem como. Processo de quarentena, estamos muito parados, deitou ali na beira do sofá, já começa a se jogar de qualquer forma. Muitas vezes, se você tiver uma propensão a um não fortalecimento, seu corpo vai se desequilibrar e aí, às vezes, uma posição de lado que você ficou jogado ali, pimba, é o suficiente para tirar uma vértebra do lugar e te travar. Então, um movimento muito legal que você pode fazer em casa diariamente para trazer mais equilíbrio para essa estrutura chamada corpo humano, essa postura que muitas vezes é tridimensional e ela trabalha igual esse aparelhinho aqui, ó. Você conhece esse aparelhinho aqui, Kenji? Olha que lindo isso, hein? O nosso corpo, ele trabalha como se fosse isso daqui, ó. Isso aqui é um aparelhinho que, inclusive, o Kenji fez. Ele me proporcionou para poder também explicar algumas coisas para os meus alunos. E ele é um aparelhinho cheio de bastãozinho, tá vendo? Pode fazer, você for pode notar, fazer propaganda. Bastõezinhos, Ô, João. muito chique. Nenhum dos bastõezinhos, eles encostam uns aos outros. Olha, eles estão aéreos, tá vendo? Olha, eles não se encostam. Então, o nosso corpo funciona da mesma forma. Através de, tensão e compressão dos elásticos, que a gente poderia chamar das nossas faces, a gente tem a estrutura da nossa postura. Quando a gente fica largado em casa, zebra. Aí qual movimento você pode fazer diariamente na sua casa para poder ajudar a reequilibrar um pouco mais esse equilíbrio do corpo? Isso aqui, ó. Vou só ligar a luz ali que eu acho que vai melhorar aqui, gente. Peraí. Pode ficar tranquilo. Eu estou anotando as perguntas aqui. Um dos movimentos que você pode fazer é a rotação do corpo. Ó. Abre os braços para o lado e deixa o seu corpo rodar de um lado para o outro. Mas evita de mexer os joelhos. Segura a estrutura do quadril no lugar, roda para um lado, roda para o outro. Tá? Isso aqui, esse exercício, neste plano de movimento, ele vai ajudar muito a verticalizar o seu corpo. Mas desde que você também faça aquela segunda dica da cadeira. Bota a barriga um pouquinho para dentro e roda. Ó. Quem tiver em casa, executa aí agora. Executa aí, vamos lá. Vamos fazer 10 vezes para cada lado. Põe a barriga para dentro, leva o umbigo assim, o umbigo está solto.
leva ele um pouquinho para dentro e faz a rotação, tá? Isso aqui, ó. Pode fazer com o braço fechado, pode fazer com o braço aberto. E vamos fazer 10 vezes para cada lado. 8, 7, 6. Tenta não deixar a cabeça balançar de um lado para o outro. Ó. Isso aqui, não faz isso. Fica paradinho, ó. Roda só o corpo e mantém. Isso, cuidado para não deixar o quadril para frente assim também, ó. Ó, volta lá, acha a verticalização do seu corpo, barriga para dentro. Ok? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês sentiu um estralinho na coluna? Um toquezinho? Uma sensação diferente? Responde aí para mim. Ao fazer esse exercício, a gente está executando vários movimentos estabilizadores da nossa coluna. Então, quando a gente muitas vezes roda num plano que a gente não tem o hábito de fazer e que é necessário para a gente manter, olha lá, eu já chamo uma, tá vendo? Já teve uma pessoa, a Drica já sentiu muito, tá vendo? Esses estralinhos que vocês sentem é justamente os processos lá da nossa coluna, os ossinhos, que estão desalinhados, justamente porque a gente trabalha muito nesse plano somente, de sentar, levantar. E aí a gente gera isso. Então, essa dica é muito legal para vocês poderem fazer em casa, que vai ajudar na postura e vai ajudar nesse reequilíbrio automático através do movimento, certo? Olha para você ver, ó, eu. Então, assim, isso significa muito aí, gente, que realmente o padrão do nosso dia a dia, ele está trazendo para nós um certo desequilíbrio. Por isso, a necessidade do movimento, tá? Amigo, agora começou a sessão dicas, tá? A Dani Abreu falou o seguinte, agora com a questão do home office, as pessoas estão ficando muito sentadas, trabalhando, né, ali no computador. Ela falou que, especificamente, ela está sentindo muita dor nos ombros. Qual dica que você daria para ela fazer durante esse momento home office dela? Atividades ergonômicas laborais. A cada 2 horas de trabalho, tem uma coisa muito legal, que inclusive os animais fazem, chamada de pendiculação. Toda vez que você for levantar, Dani, você estiver lá no seu trabalho, você está lá na cadeira, levantou, estou de pé, imagina que eu estou de pé aí, tá? Você vai cruzar as mãos e vai fazer isso, ó, vai esticar. Estica o teu corpo lá em cima e olha. Na hora que você for fazer isso de preferência, segura um pouquinho o seu ar, estica e solta, tá? Toda vez, durante essas 2 horas, você pode fazer esses tipos de movimentos, não só para cima, mas você pode fazer também uma descida e sobe, alonga. Leva o seu corpo lá no alto. Você pode fazer também esse movimento que eu acabei de mostrar, roda um pouquinho para um lado e para o outro, para dar uma descomprimida no seu tronco, tá? Para evitar de jogar tensão nos seus ombros. E você pode fazer algumas atividades de mobilidade também. Puxa o seu cotovelo lá em cima e faz a mesma coisa. Dá uma puxada para um lado, segura um pouquinho, troca e puxa para o outro. Ó. Você vai perceber que o seu corpo ele vai dar uma reajustada, tá? Mas lembra, isso é um paliativo para poder auxiliar a forma com que o seu corpo está se enquadrando ao longo do dia inteiro. Quer resolver esse problema? Analisar, exercitar. Vai para ser funcional. Aí sim, hein? Aí eu gostei. Ou então procura um professor Supercore em Belo Horizonte, né, amigo? Exatamente, com certeza. Várias unidades aplicando metodologia Supercore lá em BH, hein? Tá bombando, dominou já o território. Cara, muito legal você falar isso, porque todos os profissionais que eu entrevistei que falam do movimento, e foram caras assim que são referências para mim, todos eles referiram a gente do Supercore com carinho e com uma credibilidade muito grande. Todos os professores, todos. Os que trabalham com HIIT, os que trabalham com fáscia. Então, uma coisa que eu vou te falar, João, assim, você falou que é muito legal. A nossa credibilidade do Supercore, com essas lives, eu estou percebendo como que as pessoas confiam muito no nosso trabalho. Eu estou ficando bastante emocionado também, mas gratificado, vamos falar assim, com um retorno positivo só de cara que eu acho incrível na profissão, né? Tipo você, e que está aceitando fazer a live assim, com o maior prazer. Tipo ontem, né? Ontem eu conversei com o Bruno Leite do Atlético. Nossa, ele fez questão de falar. Johannes da Fáscia, né? Hoje eu vou falar logo à noite com o Dudu Neto, que é o gerente geral da Rede Bodytech. Então, assim, falei com o Daniel Guimarães. E isso é muito legal, porque eu acho que isso é o que o Supercore tem trazido para a gente nesse sentido, né?
Eles sabem que a gente trabalha sério. Então, eu queria te agradecer pelo seu comentário, que realmente é verdade, viu? Eu te agradecer por você ser um coach Supercore, porque a nossa credibilidade é muito massa, é muito massa. E eu tô com um caderno aqui de anotação de todas as lives. E quanto mais eu leio, quanto mais eu observo as pessoas falando, eu observo que o nosso caminho do Supercore é um caminho bem legal, assim, sabe? Tá trilhando um caminho massa. E que bom que você falou isso aí. Olha só. Uma das coisas, Kenji, e que eu, inclusive, reforço para quem está aqui na live, é que não tem preço que pague alguém que consiga passar as informações de forma prática e úteis. Uma das maiores dificuldades que eu sempre notei na área e que sempre ouvi as pessoas bater de frente nesse muro e não conseguir entender muitas vezes conceitos simples, é porque tornam as coisas técnicas demais, aprofundadas demais, no sentido que quando você quer pegar isso na prática, você fala, e aí, o que eu faço agora no meu dia a dia? Então o Supercore, ele traz isso, ele traz um start, uma simplicidade muito grande para que você possa ter dinamicidade no seu dia a dia e colher resultados. Isso é que é o mais legal. E baseado em coisas que são aprofundadas, em termos científicos, coisas que eu conheci e vim aprofundar mais ainda com o Supercore também. Então, a gente tem que agradecer mesmo, tem que enaltecer essa credibilidade, porque tá faltando isso no mundo, meu caro. Tá. Eu tô falando com você com toda sinceridade. Essas lives estão me deixando bastante tranquilo em relação a isso. Eu sempre questionei a mim mesmo, né? O tempo inteiro me questiono sobre tudo isso. E agora eu quero buscar cada vez mais pra gente, para nós todos, né? E assim, eu vejo que essas estão deixando bastante assim, putz, esse caminho é um caminho legal, né? Eu não conheci o Check Emotion, que é uma avaliação que ontem o Bruno comentou, e o representante do Brasil não me conhecia também. Ele falou, não, que legal, não conhecia o seu trabalho, que massa que sua visão é essa. Então, mais pessoas estão conhecendo o nosso trabalho, né? Sabe como é que a gente trabalha em relação à nossa avaliação do movimento. Dentro disso, você falou os exercícios para Dani, né? Aí sim. O Samuel fez ele tinha feito uma outra pergunta antes, e ele fez uma outra observação, e ele quer seu posicionamento sobre isso. Ele falou o seguinte, o serrátil é um músculo muito esquecido por nós nos treinamentos, né? E a nossa movimentação como um todo. E ele falou o seguinte, você preocupa algumas vezes em trabalhar a musculatura específica do serrátil, e quanto que você tenta trabalhar o serrátil quando você observa exatamente o quê? É o Samuel que perguntou isso. Olha, eu percebo que... Primeiro mostra pro povo onde é que é o serrátil, porque tem muita gente que quer só aluno. Nessa região aqui, ó, o serrátil está na lateral das costelas e vai lá para trás para as escápulas. Ele é uma musculatura mais profunda, tá? É como se fosse uma pequena pena assim, lateral que vai lá para trás. Ela tem uma função muito importante quando a gente faz isso, ó, no sentido respiratório da coisa também, tá? E também na sustentação dessas costelas. Ó, existe uma importância muito grande de se trabalhar ela. Eu noto isso muito na primeira avaliação. Eu vejo isso através de padrões respiratórios, tá? Então eu percebo que a pessoa, às vezes, ela está muito curvada ou ela está esticadinha demais, é porque existe uma falta de equilíbrio ali nesse serrátil. Porém, para a gente falar assim, vamos trabalhar esse serrátil de forma específica, aí é que tá. Se a gente ficar com a visão isolada do negócio, a gente tem uma dificuldade imensa de trabalhar o serrátil. Como é que a gente vai trabalhar o serrátil? Ele está lá dentro da costela, está ligado nas escápulas. Então, quando se fala em trabalhar serrátil, muitas vezes eu nem observo ele, mas eu observo o padrão global utilizando a respiração. Então, por exemplo, o que eu posso fazer para trabalhar o serrátil? Uma remada, tá? Eu vou curvar o meu corpo ao mesmo tempo que eu puxo o ar e estico o braço para trás. Então, eu vou trabalhar toda essa sinergia das miofascias, das musculaturas, e ele vai estar trabalhando consequentemente, entendeu? É muito importante, em vários casos, a gente analisar de forma global, trabalhar o global, mas também não esquecer da forma isolada. Mas não se esqueçam do seguinte, um conhecimento que vem lá do livro do nosso amigo Thomas Mayer, ele fala o seguinte, a gente tem que começar a observar o corpo de forma mais ampla, porque essa referência de treinamento voltado a isolar os músculos, eu trabalho hoje o bíceps, depois o tríceps, depois o punho, ela vem da influência dos estudos da anatomia. A anatomia antigamente tirava um músculo por vez para entender o corpo, e isso influenciou diretamente, na nossa forma de se treinar, tá? Então, podemos trabalhar sim, mas de forma global e também observando específico. Pessoal, nós vamos ter que dar tchau, porque ele vai derrubar a gente agora em 30 segundos. Dá um tchauzinho, amigo. A gente vai marcar um outro horário semana que vem, pode ser?
Perdão, caiu aqui. Você tem 10 segundos para dar tchau. Ô, tchau, galera. Obrigado. Qualquer coisa, estamos aí. Só mandar Semana que vem tem mais, Espero que vocês tá? tenham gostado. Semana que vem tem mais, gente. Obrigado a todo mundo. Semana que vem tem mais com o João. Fica de olho aí. Falou? Tamo aí. Tchau, amigo.